Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porém muito delicado. Mas esse assunto é muito interessante porque ele é comum em todas as famílias. Bom, vamos lá, vamos falar sobre conflitos familiares. Gente, como resolver esses conflitos familiares, como conviver com eles? A gente sabe que a família, ela é o núcleo da sociedade, né? Da nossa sociedade. A nossa sociedade, principalmente aqui na nossa cultura do Ocidente, ela é muito embasada na família, na estrutura familiar. E a família como uma base de tudo, é uma instituição sagrada e tudo mais. Então eu sei que tudo que vai contra essa ideia pode gerar na maioria das pessoas um sentimento de desconforto e até mesmo revolta. Se você sentir que essa estrutura da sociedade está sendo de certa forma questionada, né? Então eu acho interessante a gente sempre estar aberto aos questionamentos, a questionar tudo, a se perguntar sobre os ensinamentos que a gente tem recebido e tentar ver o mundo por uma perspectiva mais ampla, sempre maior, mais elevada e apenas, pelo menos, considerar possibilidades diferentes daquelas que a gente já está acostumado. Bom, conflitos familiares, por que eles ocorrem? Bom, primeiramente eu acredito que a maior causa é justamente essa estrutura na qual a nossa sociedade foi baseada, que é a família, a forma como foi baseada a sociedade e a forma como a família tem sido interpretada e vista, né? Família está sempre ali, brigando, depois faz as pazes, depois briga de novo, um se mete na vida do outro, não é assim. Mas especialmente eu acredito que no Brasil a gente tenha muito isso na nossa cultura, porque no Brasil o que acontece, eu percebo, principalmente no norte do país, que eu sou do norte do país, eu não posso dizer com exatidão no resto do país, mas eu acredito que seja assim também. Mas aquela estrutura do Brasil, todo mundo da família estar junto. Aí os filhos casam e aí moram na casa dos pais, que faz o puxadinho ali atrás, e cada um fica um junto com o outro, e assim, e todo domingo almoça todo mundo na casa da avó, do avô, dos pais, e tem aquela congregação de pessoas ali. A família, ela é sagrada, existe até uma devoção pela família, pelos patriarcas da família, enfim. Então, assim, o que acontece que eu vejo que no Brasil, pelo menos, a gente cria os filhos para ficarem sempre perto dos pais, porque quando os pais envelhecerem, quem tem que cuidar deles é o filho. E eu já vejo nos Estados Unidos diferente. Nos Estados Unidos, os filhos são criados para ganharem o mundo, para com 18 anos sair da casa dos pais, irem para uma faculdade ou viverem sozinhos, né? É aquela história da águia que joga os filhotes lá de cima da montanha para que ela possa voar, né? Então, o que acontece? Primeiramente, eu acredito que os conflitos familiares se dão muito em resultado da estrutura que a gente põe de devoção à família, a forma como a gente vê a família, a codependência que existe entre um indivíduo e o outro dentro do ambiente familiar, né? E então eu acredito que seja isso. Nos Estados Unidos, o adolescente, o jovem, ele é mais criado para viver longe dos pais. É normal passar 2, 3 anos, 4 anos sem ver os pais, porque moram em uma cidade diferente. Os pais não moram perto dos filhos, e para nós brasileiros isso parece tão absurdo. Enfim, né? Eu tenho até uma amiga que o filho dela casou aqui nos Estados Unidos agora, recentemente, está casando, e ele é super jovem, e a menina também é super jovem, e ela tá assim muito triste porque por 2 motivos, né? Primeiro, porque ia ficar com saudade do filho, segundo, porque na nossa cultura brasileira adolescente não casa, assim, né? A gente sabe que demora mais um pouco para casar, enfim. Né? E aqui nos Estados Unidos é super normal estar jovem e casar, enfim.
já sair da casa dos pais. Então, assim, a cultura, não que eu esteja dizendo que a cultura americana seja melhor que a cultura brasileira, é apenas uma perspectiva diferente, né, de mais independência, né. Aqui os idosos, eu vejo que os idosos, eles trabalham. Você vai no Walmart e eles estão lá no Walmart. Uma vez eu vi um senhorzinho no Walmart que ele estava com um tanque de oxigênio na costa, como uma mochila, e os tubos aqui no nariz, e ele estava lá em pé naquele guichê de informações, né, para dar informações. Então eu percebo que tem muito isso também aqui. Eles trabalham, eles moram sozinhos, eles ficam em abrigos. É bem interessante, sabe? Ao mesmo tempo que é interessante, é triste e não é triste ao mesmo tempo. Enfim, é um mix de sentimentos, né? Então, o que eu acredito é o seguinte, que a família, ela foi uma instituição feita não para prender a gente, deveria ser feita para nos libertar, para nos fazer feliz, para nos sentirmos apoiados. Mas o que acontece é que quando a família ela ocupa um espaço que chega a ser, de certa forma, nocivo à nossa existência, e eu entendo que foi esses aspectos que o Osho, por exemplo, ele apontava com relação à família, né? Eu sempre ouvia muito falar mal do Osho, antes de estudar ele, antes de ler as coisas que ele, os livros, enfim, ouvia as palestras dele. Eu sempre ouvia falar que ele era um depravado sexual, que ele apoiava a depravação sexual, ele não apoiava a família, dizia que a família tinha que acabar e tudo mais. Eu via isso de fora, né? Então, as pessoas, principalmente que são muito daqui da parte republicana, né, dos Estados Unidos, da direita conservadora, eles realmente detestam o Osho, né? Porque o Osho atacava o pilar da família, né? Mas incrivelmente que Osho atacava ao mesmo tempo, né, a questão do comunismo. Ele não era a favor nem um pouco disso. Então o Osho, ele não era nem comunista nem capitalista. Ele não atacava, ele apenas apontava as falhas no sistema, né? E eu fui estudar sobre ele e eu concordei com ele. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma reflexão que eu aprendi com ele sobre a família e que é uma crítica super válida, e que eu percebo que quando a gente não compreende isso, a gente trava a nossa vida, principalmente nós brasileiros, por questões familiares, né? A gente deixa de correr atrás dos nossos sonhos. Então, o Osho explicou o seguinte, que a família, como ela está sendo ensinada na nossa sociedade, né, aqui do patriarcal, né, porque é patriarcal mesmo. Eu sei que essa palavra ficou um pouco batida, né, um pouco maltratada, né, com ela vem vários conceitos, até políticos, mas eu quero que você tire esses filtros, né? E quando a gente fala patriarcal, significa assim, que é o marido, né, tomando conta da esposa, e a esposa dos filhos, entendeu? Então, a nossa sociedade, ela é assim, sim, tá? Onde o homem tem um papel de maior relevância que a mulher. Isso é fato, né? Agora, claro que a mulher já tem conquistado bastante do seu espaço na sociedade, né? Mas ainda existe muito disso, né, na cultura de que o homem é até uma responsabilidade muito grande para o homem carregar sozinho, eu acredito, essa de gerir toda a família, de sustentar toda a família, enfim. Mas não é esse o ponto. Então, o Osho criticava o quê? Ele dizia o seguinte, ele trouxe uma reflexão que eu achei bastante interessante com relação à família, né? A bandeira principal de Osho era a liberdade individual. E é incrível que essa é uma bandeira, essa é uma bandeira sustentada por muitos capitalistas, né, do sistema. Então você vê que Osho não era partidário de nada, né? Então, assim, a liberdade individual, a liberdade do cidadão, da pessoa, né? E tudo aquilo que é contra a liberdade, ele era contra. Então, o que ele dizia? Que o casamento se tornou uma prisão para a maioria das pessoas. Você, no momento, você se apaixona, está alucinado de amor, casa com a pessoa, e aí, depois de um tempo, o casamento se torna uma cadeia para ambos. Aí, para sustentar uma aparência de família feliz, todo mundo fica junto por anos, mas levando uma vida onde o marido trai a sua esposa e a esposa não pode, porque a sociedade ainda não aceita de forma alguma que a esposa tenha casos extraconjugais. A mulher é muito mais
prejudicada que o homem, quando isso acontece, a gente sabe que isso é fato. Então, o que ele dizia? Que o casamento se tornava uma prisão, né? Ambos já não sabiam porque estavam juntos ali, mas tinham que estar juntos porque a família é sagrada, né? Tem que estar junto o tempo todo. Então, no fim das contas, um homem e uma mulher não estão mais juntos porque se amam ou porque realmente faz sentido estarem juntos, porque querem do fundo do coração estar juntos, mas simplesmente porque eles querem manter aquele compromisso que eles assumiram, né? Mesmo que aquele compromisso represente uma prisão para ambos, né? Onde ambos não estão felizes, né? Então, poxa, eu tenho que estar porque eu me comprometi, eu disse que até a morte nos separe, né? E isso é uma das coisas que para muitas pessoas é uma prisão mesmo, não posso mais porque até que a morte separe e tudo mais, e a pessoa não se permite, se renuncia. Eu até gostaria de fazer isso, mas minha esposa, ela não concorda, ela não entende isso. A esposa, a mesma coisa, eu gostaria de fazer isso, mas eu dependo do meu marido e tal. Então, você tira a responsabilidade total de você e coloca no outro. Você pega a chave da cadeia que te prende e dá na mão do outro. E um fica culpando o outro, que eu gostaria de ter feito isso, mas eu não fiz por causa de você, marido. E o marido faz a mesma coisa. Que eu gostaria de ter feito mais disso, mas eu não fiz porque eu tinha que sustentar vocês, né, a mulher e os filhos e tal. Então o Osho fala sobre isso, que a família é criada assim. Desde pequenininho, os filhos crescem vendo o pai, né, e a mãe trabalhando muito, renunciando às suas próprias vontades, os seus próprios sonhos e desejos e anseios, porque eles precisam dar o melhor para os filhos. Então eles crescem assim, as crianças crescem assim, e o pai e a mãe crescem dizendo, eu preciso me renunciar, eu gostaria de fazer essa viagem, mas eu tenho compromissos com a minha família, eu gostaria de, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas falando, mas eu gostaria de mudar de país, mas eu não posso ir porque eu tenho os meus pais, eu não posso ir porque eu tenho os meus filhos, eu não posso ir porque eu tenho minha esposa, eu não posso ir porque eu tenho... Entendeu? Sempre o outro se torna responsável pelas suas escolhas e decisões. E a pessoa que age assim, acredita que está sendo nobre esse autossacrifício, né? De se podar, se limitar porque tem que ajudar o outro. Acredita que esse autossacrifício esteja sendo em prol da felicidade do outro, quando na verdade você está dando para o outro, né, a responsabilidade de também renunciar às suas próprias vontades para fazer as suas. Porque quando os filhos crescem, eles vão querer morar em outro lugar. Mas eu conheço pessoas que não mudam de país porque dizem assim, poxa, quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar da minha mãe? É uma injustiça eu ter que ir para outro lugar, sendo que eu tenho um pai e uma mãe que não demora muito, vão estar idosos. E quando você vê o pai e a mãe da pessoa, nem tá inválido, nem tá tipo demente ou nada, não. Ainda tão jovem, mas a pessoa já tá preocupada daqui a 10 anos quando o pai e a mãe não estiverem mais bem, né? Então, o que acontece é que as pessoas que são as ovelhas negras da família, que quebram esse padrão e dizem, não, eu vou embora, eu vou buscar meus sonhos, eu não vou ficar esperando. Aí as outras pessoas que são as ovelhas branquinhas da família, que seguem o padrão, o sistema, dizem assim, é um absurdo que fulano fez, você viu? Foi embora morar em outro país, foi embora morar em outra cidade, que absurdo, não ama os pais, não tem cuidado com os avós, não tem cuidado com a própria família, entendeu? Então assim, as pessoas se prendem. Eu conheci uma moça que ela chorava de muita vontade de morar em outro país. Ela dizia que era o sonho da infância dela, morar em outro país, mas ela nunca morou porque sempre tem um porém, né? Não vou porque agora tenho meu emprego, não vou porque agora eu tenho meus filhos, não vou porque agora eu tenho marido. Aí se separou e tal, os filhos cresceram, a pessoa já estava com uma idade, e aí agora, por que você não vai? Porque meu pai precisa de mim, porque meu pai já tá idoso e ele precisa de mim. Aí pronto, aí acabou a vida dela e ninguém viveu, né? Você não viveu a sua por causa dos seus pais não viveram a vida deles por causa de você, porque você era pequenininho e precisava de ser sustentado. Entendeu, gente? Qual é o ciclo que causa uma prisão na vida de todos os membros da família?
É isso que o Osho falava e criticava sobre a família, que dizia que a família se tornou uma instituição que ficava mais parecida com uma prisão, onde todos renunciam a si mesmos em prol do outro e no final ninguém está feliz. No final todo mundo chega à velhice e diz, frustrado, eu gostaria de ter vivido mais, eu gostaria de ter tido a oportunidade, mas eu não tive a oportunidade. Por quê? Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu filho, porque minha esposa, porque meu marido. O outro é sempre culpado, e mais você escolheu renunciar em prol do outro, então você espera que o outro também renuncie em prol de você e em prol das gerações futuras. E uma geração renunciando para outra geração renunciar, a próxima outra e assim por diante, e criamos gerações de pessoas frustradas que não seguiram os seus sonhos, que não tiveram coragem, porque sempre estava esperando o momento certo, sempre estava esperando, sempre colocando no outro. Eu não estou dizendo, claro que de forma alguma, que se você tem um pai ou uma mãe idoso que está inválido, que você vai largar eles em qualquer lugar e sair igual uma pessoa maluca. Eu não estou dizendo que você, se é um homem casado, vai chutar sua esposa e seus filhos e vai fazer o que der na telha. Eu não estou dizendo isso, gente. Eu só estou dizendo o seguinte, se você deseja algo realmente, se pergunta o que te prende, o que te impede de realizar esse sonho. Eu tenho certeza que se você for procurar bem dentro do seu coração, na conexão, como eu sempre falo, com teu eu superior, com a tua centelha divina, com Deus dentro de você, você vai tomar a atitude certa que vai beneficiar todas as partes. Ainda que às vezes, naquele primeiro momento, pareça que você foi egoísta. Mas você vai ver que lá na frente, olha, por exemplo, essa moça que gostaria, já estava com mais de 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos, quase 50, e ainda com um sonho infantil de morar em outro país, mas sempre tinha um porém, e o porém dela era no momento, o porém dela era o pai, aí o pai faleceu, aí depois ficou a mãe, e aí agora os irmãos, mas tem meus irmãos, e ela não ia morar fora. Então o que aconteceu? Alguém falou para ela assim, por que ao invés de você pensar que você está abandonando sua família, você não pensa que agora sua família tem outro lugar para viver também? Eles podem te visitar, eles podem conhecer outro país, eles podem morar para lá também, né? Então assim, gente, aquilo que você sente muito forte no seu coração, o desejo da sua alma, não se prenda por nada nem ninguém, né? E eu acho sinceramente, gente, que na nossa cultura a gente faz a família se tornar uma espécie de divindade que precisa receber oferendas e o nosso sacrifício, o nosso suor e o nosso sangue. E isso não é legal. A família não é para se tornar um Deus faminto por adoração e sacrifício humano. A família não é para se tornar esse monstro que tem se tornado na vida de muitas pessoas e você chama isso de amor. Mas na verdade é uma prisão para todos, porque quando você se renuncia, você diz que é em nome dos seus filhos, quando seus filhos crescerem, se eles quiserem fazer diferente do que você fez, você vai achar injusto, você vai culpar seus filhos, porque você vai querer que eles se renunciem, porque você se renunciou em nome deles. No final você está se renunciando por quê? Porque realmente há generosidade no seu ato ou porque você espera que lá na frente os seus filhos façam o mesmo por você? Né? Então, olha, eu vou dizer como eu trato tudo isso. Hoje em dia, com meus olhos mais abertos a respeito disso, né? Eu não vejo o casamento como uma instituição que tem que durar até que a morte o separe. Talvez isso escandalize muita gente, né? E eu já falei isso pro meu marido, eu já disse para ele, eu não quero que meu marido fique comigo enquanto ele não se sentir feliz. Só fica enquanto você se sente bem, enquanto você se sente livre e enquanto você se sente feliz. Você é livre para fazer o que você desejar, fazer o que você quiser, né? Não se preocupa comigo, seja feliz. Se você sente que não está feliz comigo, né? Eu quero que você seja feliz e eu quero ser feliz. Pronto, gente, simplesmente assim. Eu não fico prendendo meu marido e eu nem me prendo também, né? A mesma coisa o nosso filho. O meu marido diz, você vai ser isso quando crescer. Eu sempre digo, amor, o nosso filho vai ser o que ele quiser quando ele crescer. Ele vai escolher o que ele quer ser quando ele crescer, onde ele quer morar, com quem ele vai casar. A vida é dele, ele vai escolher. E por mais que eu dê os meus conselhos, eu sei que no final ele tem que ter a liberdade total para fazer da vida dele o que ele desejar. Qual pai, qual mãe cresce, cria os seus filhos desse jeito, com essa liberdade dentro de si,
né? Então a gente tem que entender que a gente não tem domínio sobre a vida de ninguém e que o nosso autossacrifício não nos dá o direito de dominar a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos e de ninguém, do nosso cônjuge. Não! Se você quer se renunciar, renuncie-se sem esperar nada em troca, mas não espere que a sua infelicidade causada pela sua renúncia vá trazer a felicidade do outro, porque não vai. A felicidade do outro, ela depende somente dele mesmo, porque ela é individualizada, entendeu? O que me traz felicidade pode ser o que não traz felicidade para o meu filho. E assim por diante. Um casamento precisa ser uma união de duas almas que estão ressoando na mesma frequência, que estão bem juntas e que está produzindo um resultado positivo para ambos. Quando deixa de ser isso, é hora de você refletir sobre o que realmente, por que você está naquele casamento. E a sociedade não aceita esse tipo de relacionamento reflexivo dessa forma. E esses relacionamentos reflexivos, que dão liberdade aos parceiros, sem dúvida são os que mais duram e os mais verdadeiros. Porque, sinceramente, gente, eu percebo o seguinte, eu percebi pelo menos na minha relação, que quanto mais eu compreendia isso, e mais eu soltava o meu marido, e mais eu soltava o meu filho, mais eu possuía eles. É exatamente o que fala no livro de Mirdá. Quanto menos possui, menos possuído. Né? Eu não possuo meu marido, nem meu filho, nem minha família, nem a minha própria vida. Tudo que eu tenho é emprestado, tudo que eu tenho é temporariamente humano. Por isso é o nome do canal, Temporariamente Humano. Estamos numa experiência temporariamente humana, nós somos energia eterna. Para que a pressa, para que a posse? Para que se desesperar em possuir o filho, em possuir o marido, a esposa, a casa, o carro, tudo que quer ter? Viva a vida, seja feliz, corra atrás dos seus sonhos. Eu acho interessante aqui nos Estados Unidos que quando a gente vai fazer hike de primavera e verão nas montanhas, a gente percebe que naquela escalada tão difícil, o pai e a mãe não se prendem porque tem filhos pequenos. Eles levam os filhos pequenos com eles. Coloca na costa, leva puxando, mas os filhos vão junto na aventura com eles. Mas enquanto poderia pensar, eu não vou subir essa montanha porque eu tenho filhos pequenos. Eu já vi filhos bebezinhos de 2 meses subindo montanha nas costas dos pais. Não se prenda porque seu filho é pequeno, porque você não pode isso, não pode aquilo. Eu já vi famílias viajando ao redor do mundo com filhos recém-nascidos. Fizeram a casa de um motorhome e foram realizar o seu sonho de viajar pelo mundo. O seu filho não é impedimento, seu marido, sua esposa, seus pais, ninguém, seus irmãos. Se a sua família se torna um impedimento para você, então já não é mais uma família, é uma cadeia, uma prisão. É um assassino de sonhos. Mas só podem assassinar seus sonhos se você permitir. Se você permitir. Então desapegue. E desapegar não é deixar de amar. Pelo contrário, desapegar é entender que todas as pessoas são borboletas. A única coisa que você faz é plante um jardim bem legal e as borboletas virão quando elas quiserem. Isso é verdadeira liberdade. Porque você não possui nada, ainda que você pense que possui, é uma ilusão. Você não possui ninguém. Você não possui sua família, os seus pais. Tudo não está nas suas mãos. A vida dessas pessoas não pertencem a você. O que vai acontecer com elas não é da sua responsabilidade. Você só tem responsabilidade por si mesmo. Só por si mesmo. Só por você que você tem responsabilidade. No fim das contas, cada um cuida de si. Se amanhã a determinação do eu superior for que você não tem que estar mais aqui, o que você poderá fazer pelos seus filhos? Se renunciou tanto, não viveu a vida e no fim das contas morreu. Morreu e os filhos ficaram. E aí descobre que os filhos tinham uma força que nem imaginava, se reinventaram sem você. Porque no fim das contas, às vezes os pais são até a trava dos filhos. E os filhos a trava dos pais. E aí quando a vida dá uma reviravolta, acontece um tornado e tira tudo aquilo que te prendia, que você achava que você estava cuidando, você se reinventa e se torna uma nova pessoa, mais forte do que era antes. Porque agora você não tem nada te prendendo. Então, a família é para ser um ambiente saudável. Um ambiente onde todos se apoiam mutuamente. Aonde todos entendem que têm responsabilidade por si mesmos e não jogam a responsabilidade no outro.
Ninguém tem responsabilidade com ninguém. Eu já penso muito, nem gosto de ficar pensando no futuro muito, no sentido de me preocupar com ele. Mas na minha velhice, eu tenho certeza que meu eu superior, minha centelha divina, Deus em mim, cuidará de mim. Mas de forma alguma quero jamais exigir que meu filho seja o responsável pela minha saúde, pela minha sanidade. E eu tenho certeza que se eu for uma pessoa que plantei amor, que plantei uma vida de alegria, de positividade em pensamentos, eu tenho certeza que a minha velhice será da mesma forma que foi minha vida. E eu não precisarei exigir nada de ninguém. Eu sei que o futuro já está sendo cuidado, se eu cuidar do meu presente. A única coisa que você pode fazer é cuidar do seu presente. Eu tenho certeza que cuidando do seu presente, você estará construindo um futuro brilhante. Para você, para você. A família não é um lugar onde acaba a individualidade das pessoas. A família é um lugar onde vários indivíduos autorresponsáveis estão se relacionando para apoiarem-se uns aos outros. Não é uma cadeia, não é uma prisão. O casamento é um lugar, uma sociedade, digamos assim, entre pessoas que querem estar juntas e que têm sentido em estar juntos, tá bom? Não obrigação. Ninguém tem obrigação com ninguém. O amor não é feito de obrigações. O amor é feito de sentimentos, de vontade e de liberdade. O verdadeiro amor é o amor que liberta, tá bom? Então é isso, minhas centelhas queridas. Eu desejo que essa mensagem tenha passado uma reflexão profunda para você. E eu quero só dizer para você o seguinte: corra atrás dos seus sonhos, ainda que isso pareça egoísmo, ainda que isso pareça loucura, ainda que não vão entender você, tá? Corra atrás dos seus sonhos, do que te faz feliz, do que faz o teu coração cantar. Eu tenho certeza que se for conduzido pela sua centelha divina, não tem como errar. Se for um sonho da sua alma, induzido, conduzido, orquestrado pela sua centelha divina, não tem como errar. Tudo vai ocorrer como tem que ser. Então é isso, um grande beijo e até mais.